foto, fica lá. Você não vai estar aqui uns. Ainda manda pra lá. Ô, Deise, vou arrancar os bancos. Fábio. Boa tarde a todos. Nesse momento são 18 horas e 7 minutos. Contando com a presença dos vereadores que entregam esse Poder Legislativo, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 9 de março de 2020. E sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, estamos nos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Destacando aqui a presença do presidente do PDT, seu Ivan, e a comunidade em geral que participa dessa sessão ordinária. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declarar aprovada a ata da sessão ordinária do dia 2 de março de 2020. Convido o secretário, o vereador Horst, para fazer leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite aos vereadores, vereadora, aos assessores e ao público que nos assiste. Temos um ofício do gabinete número 051-2020, Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 9 de março de 2020. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei Complementar número 03/2020, que dá nova redação ao inciso 2º do artigo 45 da Lei número 1176, de 31 de dezembro de 1993 e dá outras providências. Projeto de Lei número 024/2020, que autoriza a abertura de créditos especial no montante de R$42 mil, autoriza a abertura de crédito suplementar no montante de R$105 mil e dá outras providências. Projeto de Lei número 028/2020, que cria cargos de nutricionista e de operador de máquinas em geral e extingue cargos de médico plantonista e operador de máquina, da nova redação do artigo 3º da Lei número 931, de 20 de agosto de 1991 e da outras providências. Projeto de Lei número 029/2020, que autoriza o município a conceder o incentivo à empresa TP Tecnologia Acústica Limitada e da outras providências. Sendo que se apresenta para o momento e sempre honrosa atenção da Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Guido Hoff, Prefeito Municipal. Temos na casa também a indicação número 06/2020, autoria dos vereadores Flávio Schinck e José Brilino da Silva, solicitando para construir uma elevada e sobre ela uma faixa de segurança na rua Dr. Pedro Mila, nas proximidades do ginásio municipal, Guidão. Indicação número 07/2020, autoria do vereador Flávio Schinck e José Brilino da Silva, solicitando para construir uma elevada pintada de faixa de segurança sobre a mesma na rua Intendente Kelso, nas proximidades do mercado Surizo. Indicação número 08/2020, autoria do vereador Flávio Schinck, solicitando que se coloque uma camada de sobras de asfalto que é retirada nas rodovias no corredor Albert Cido, no Rincão da Serra. Temos também votos de pesar pelo falecimento da senhora Salustiana dos Santos de Lima, ocorrida no dia 2 de março último, aos 100 anos de idade. Temos também voto de pesar pelo falecimento da senhora Arseni Maria Alexander, ocorrido no dia 4 de março último, aos 59 anos de idade. Eram essas as correspondências da noite, senhor presidente. Agradeço então ao secretário pela leitura das correspondências. Passando neste momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir pareceres sobre os mesmos. Projeto de Lei Complementar número 3/2020, Projeto de Lei número 24, 28, 29, 2020, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está sob a responsabilidade do vereador Dalvo Pedro Vinck, a quem o senhor SIC indica relator dos projetos. Uma saudação ao senhor presidente, extensiva aos demais colegas vereadores, à colega vereadora, às pessoas que honram com vossas presença.
na pessoa do assessor jurídico destacado, Dr. Marcelo Schmidt, da diretora Deise Borges, nossos assessores, também o presidente dos partidos, Ivan Marques, presidente do PDT, uma saudação, professora Salete, também o Mário, presidente do PR, e a Adriana, também uma saudação, ao Marinho, ao Vitor Scheffer, Paulo Ozzi, nosso amigo Paulinho, sempre um dos líderes do partido MDB, nossa saudação, também o Mário Cristo, nossa saudação, Sérgio Torres, Perneta, como nós o conhecemos, também o Jonas Seibert, o Juninho, nossa saudação, suplente vereador, e ao Evaldo Helfer, também nos honrando com a presença, como sempre faz. Distribuímos, senhor presidente, da seguinte forma: projeto de lei complementar 003, a vereadora Maria de Fátima, o 024, projeto de lei 024, ao vereador Rosa Frederico Chu, o 028, a minha pessoa, e o 029, a vereadora Maria de Fátima. Os mesmos projetos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que está sob a responsabilidade do vereador Ludwig Conrad, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, o projeto de lei complementar 003 ao vereador José Adroaldo da Silva, o projeto de lei 024 ao vereador José Adroaldo da Silva, ao vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho, e o projeto de lei 028 e 029, a minha pessoa. Passaremos às votações dos projetos. Projeto de lei número 21/2020, que autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com a Fundação de Saúde Dr. Jacob Bless e dar outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Concedo a palavra ao vereador Dalvo Pedro Ving. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já saudadas, mais uma vez nos deparamos analisando o projeto de incentivo financeiro à Fundação de Saúde Dr. Jacob Bless. Sabemos nós que ela é extremamente importante por manter um hospital de portas abertas. Sabemos que ela é muito importante quanto à prestação de serviço que hoje tem no plantão de emergência e demais exames complementares. Mas neste projeto especificamente é para ajudar a quitar alguns fornecedores, é para ajudar alguns rescisão, quem sabe, de pagamento, é também para poder contratar algum serviço de terceiro na área jurídica, médicos. É de uma forma ou de outra, o Executivo entende por bem de desembolsar mais uma vez um valor para poder manter o nosso hospital de portas abertas. Sabemos que diante da dificuldade, é pouco valor, mesmo que nós levasse por 3, 4, 5 vezes esses 240, não ia resolver ainda a situação, mas ele ajuda muito para manter. Sei que temos problema muitas vezes, principalmente no plantão 24 horas, mas temos, e sempre tenho dito, da porta para dentro, um hospital nota 10. Quando as pessoas chegam a internar, e quem teve paciente familiar lá sabe que eu estou falando, ali dentro a qualidade é de primeira, o capricho, a higienização, o menor risco possível de uma infecção, uma contaminação hospitalar. E sabemos que se nós não tivermos ele de portas abertas, precisamos buscar em outro município um convênio e aumenta as dificuldades. Tanto para os pacientes, como seus familiares precisam acompanhá-los nas suas internações. Então, portanto, vejo isso com bons olhos, vejo importante nós mais uma vez empenhar esses recursos. Sei que logo aí na frente vai ter mais um projeto para poder, o recurso da Câmara de Vereadores, o recurso da administração, para poder concluir
os equipamentos necessários no bloco cirúrgico 2, para podermos, assim, buscarmos definitivamente a referência, que é o nosso desejo, nosso objetivo. Sabemos que o hospital, da maneira que ele está, ele tem grande dificuldade de se manter financeiramente. Então, o único objetivo pela estrutura que ele tem é nós buscarmos referências, a exemplo de outros hospitais, como Candelária, Sinimbu, Rio Pardo, enfim, para poder atrair mais o cliente. Porque tem pessoas com problemas de saúde, só que eles precisam ir para outros municípios que nós não temos essa referência. Então, eu vejo muito importante, neste momento, essa disponibilização dos recursos para poder manter a casa funcionando, honrar os compromissos com os fornecedores, que é muito importante. O Gilson está presente na nossa saudação, secretário de Obras, Agricultura, mas tem também se envolvido diretamente no hospital. Uma vez que tu não mantém o hospital funcionando com os seus fornecedores, seus prestadores de serviços, tu tem grande dificuldade amanhã depois de adquirir os produtos que são extremamente importantes. Sabemos que quando a pessoa interna, ela não sabe qual medicamento vai consumir ou vai tomar. E precisa ter à disposição todo o que necessita. Então, por isso, eu referendo e faço minha a consideração por esforço da administração e injetar mais uma vez, depois de tanto dinheiro que já investimos, mais uma vez esse valor. E a realidade do país, em termos de saúde, pelos baixos repassos do SUS, não tem como manter se não houver injeção de dinheiro público. Sei que tem muitas emendas parlamentares, muitos recursos que estão vindo, emendas federais, mas elas não atingem, muitas vezes, o que nós precisamos, que é o momento agora de investir esse recurso. Saudação também ao Glicério Iorra, que está aqui presente, nossa saudação, bem-vindo a esta casa. E dizer que o Fernando, não saudei antes, Fernando, desculpe, nosso funcionário da prefeitura, não saudamos antes também o Fernando, eu fui saudando e me passei, Fernando, desculpa. Também o Claudério, ex-vereador desta casa, também na saudação. E dizer, então, presidente, que a gente acompanha nas redes sociais alguns questionamentos, às vezes, muitas vezes no plantão 24 horas, e na minha interpretação, ele já melhorou bastante, porque também tem elogios, tem partes boas comentando. Tínhamos mais dificuldade, é verdade, quando estávamos com o Hospital Ananeri, mas eu entendo que ele evoluiu. Mas mesmo quando era com a Ananeri, eu sempre dizia que da porta para dentro do hospital é 10. Eu tenho meu irmão que atuou como secretário de saúde em Sapucaia do Sul por 8 anos. E é diretor do Hospital de Sapucaia, que é um hospital público municipal. O orçamento do Hospital de Sapucaia hoje é em torno de 70, 80 milhões. O Eduardo esteve lá visitando a minha mãe, conheceu ele disse, Dalva, eu entrei nesse hospital e disse, não parece que estou no hospital. O capricho, a limpeza, nós não conseguimos fazer isso em Sapucaia. Claro que é um hospital maior, enfim, ele disse, se tu entrar nesse hospital, tu não parece estar no hospital, parece estar numa casa de família que recebeu um doente. Da qualidade que tem nos corredores de acesso, a qualidade que tem nos leitos, então é diferente. E quem conhece outros hospitais da região sabe que a higiene, o capricho, o baixo número de leitos internados faz com que diminua o risco de infecção. Por isso a nossa defesa sempre em manter de portas abertas para o bem do nosso município. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Dalva e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio Schinck. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, as pessoas já saudadas aqui, mas, presidente Ivan do PDT, eu preciso saudar uma pessoa novamente pela eficiência do serviço que ele presta à nossa comunidade veracruzense, que é o secretário de Obras, Gilson Becker. Dito isso, colega vereador Dalvo, eu também quero me solidarizar ao teu comentário, tuas colocações referente ao hospital. E nós vimos há poucos dias passados, a Veracruz vivia apavorado. Os veracruzenses estavam apavorados com a administração do hospital, quando era do Ananeri. As reclamações eram muitas. Eu acho que todos os vereadores receberam dezenas de reclamações com a administração do Ananeri. E foi injetado dinheiro também, a gente nunca deixou de pagar aquela administração deles. E eu acho que nós temos
o dever e a obrigação de continuar ajudando o hospital. Enfim, tomara que Deus queira que a gente nunca precise do hospital, mas só dá valor quem realmente precisa. Quando a doença chega, tu não sabe o que fazer. Então, se nós não temos um hospital fechado, para onde nós vamos? Então, a administração tem que injetar cada vez mais recursos no hospital, sim. E eu tenho a anunciar aqui, de primeira mão, presidente Ivan, o nosso deputado Pompeu recebeu um WhatsApp agora, que está mandando 100 mil reais também para o hospital. Na sequência, depois das pessoais, eu vou ler na íntegra o ofício que ele me mandou agora há pouco. Então, seriam essas as minhas ponderações. Obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio. A palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestaram sobre o projeto de lei número 21. Coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 23, 2020, que fixa o limite de dispêndio com a promoção da caminhada alusiva à saúde do trabalhador e da outras providências. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto. Não havendo interesse, por parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 23, coloco em votação juntamente com os pareceres. Dos vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 25, 2020, que fixa limite de despesas com a Gincana Municipal 2020 e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Você dá a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vinck. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já saudadas, parece ser um pouco cedo quando trata de recursos para a Gincana. Mas eu confesso aos senhores que eu estou um pouco preocupado com o atraso deste ano com a nossa Gincana. No ano passado nós estávamos com a equipe já formada, escolhida, e esse ano, talvez por ser um período de alternância, que o secretário talvez saia para concorrer, enfim, a gente percebe que existe um certo atraso. Isso já demonstraram para mim os gincaneiros preocupação, porque eles já, no ano passado, tinham essa referência de já ter uma direção tomada e organizada nesse sentido. Então, portanto, tem meu aval, sim, os 120 mil reais para a Gincana. Penso e tenho certeza que é uma referência para o nosso município, mas também está na hora de decidir lá embaixo se o secretário fica, se ele sai ou quem assume essa parte. Porque no que eu estou percebendo, e vem reclamação dos gincaneiros, que já deveria ter muita coisa ter acontecido e que ainda não aconteceu. Então, essa é a nossa expectativa, que agora, com os recursos aprovados, também possa lá tomar um rumo, uma decisão de deslanchar. Era isso, muito obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Dalvo e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, coloco em votação o projeto de lei número 25, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 26, 2020, que fixa limite de dispêndio com a promoção da programação dos 61 anos do município de Veracruz e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Não havendo interesse, parte dos senhores vereadores se manifestar sobre o projeto de lei número 26, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários, se levantado por unanimidade. Projeto de lei número 27, 2020, que autoriza o Poder Executivo a contratar operário especializado em caráter temporário excepcional de interesse público e da outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar sobre o projeto pelo tempo regimental. Você dá a palavra ao vereador Flávio Daniel Schink. Senhor presidente, colegas vereadores, público já saudado, eu só tenho uma dúvida com relação a esse projeto. Enquanto existe em andamento o concurso público, onde pessoas já foram chamadas, algumas, né? E eu não sei por que se
Uma parte, me permite? Permito. Se o colega me permitir uma parte, eu agradeço. Eu recebi informação, fui buscar que o Jaci encontra licença saúde. E como ele está em licença saúde, então não é possível nomear um concursado, precisa contratar por um período de 6 meses até que ele volte a trabalhar, se puder, né? Então, ele é servidor da João Carlos, está em licença saúde e está desprovido daquela área de um auxiliar de operadores gerais. Então, por isso que estão pedindo. É isso que eu recebi, tá, Flávio? Obrigado pela parte, obrigado pela explicação. É justamente isso que não dizia aqui no projeto, então a gente não tem como saber do que se trata. Mas se for dessa forma, claro, com certeza não irei votar contra. Obrigado. Agradeço pela manifestação por parte do vereador Flávio, também a parte do vereador Dalvo, e a palavra continua à disposição. Não havendo mais interesse, os demais vereadores se manifestarem sobre o projeto de lei número 27, coloco em votação juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis, permanecem sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Projetos eram esses. Não sei se há interesse por parte dos senhores vereadores de se manifestar nos assuntos pessoais. O Fábio também quer. Não sei qual é a lógica. Beijão. Eu gostaria, não sei a minha ordem, eu gostaria depois. Concedo a palavra, então, ao vereador Flávio Daniel Schink, primeiro vereador inscrito nos assuntos pessoais. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora, uma boa noite às pessoas que nos prestigiam nessa noite, nessa sessão. Eu venho aqui no plenário para dizer que estou contente. Contente, presidente Ivan do PDT, pelo fato de, pelo que eu tenho conhecimento do PDT nessa gestão municipal e nas anteriores, eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente recebe uma emenda. Não porque a gente não tenha lutado para isso. Eu tenho enviado diversos ofícios para todos os deputados, inclusive não do meu partido. Lógico que dos outros eu não ia receber. Mas eu tenho a satisfação, então, de anunciar aqui que hoje sim eu posso ler o ofício que eu acabei de receber do assessor do deputado Pompeu de Matos, que eu vou ler na íntegra agora. Câmara dos Deputados, Gabinete do Deputado Pompeu de Matos, PDT do Rio Grande do Sul. Ofício do Gabinete 461 de 2020, Brasília, Distrito Federal, 18 de fevereiro de 2020. A sua excelência, senhor Flávio Daniel Schink, vereador municipal de Veracruz. Assunto: indicação, emenda para o município, OGU 2020. Senhor vereador, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que indiquei para o município de Veracruz uma emenda individual, número 3666, mil invertido, de minha autoria, o Orçamento Geral da União de 2020, junto ao Ministério da Saúde, no valor de R$100 mil, para incremento temporário ao custeio dos serviços de atenção básica em saúde para cumprimento de metas. O recurso desta emenda parlamentar visa atender às necessidades do município na área da saúde. Com isso, reafirmo o meu compromisso de levar políticas públicas que possam melhorar a qualidade de vida dos moradores. Aproveito a oportunidade para deixar à disposição meu escritório político em Porto Alegre, RS, bem como o meu gabinete parlamentar em Brasília, Distrito Federal, para quaisquer necessidades que possamos colaborar. Da mesma forma, ressalto o compromisso de manter meu mandato parlamentar trabalhando em favor das demandas da administração municipal e da comunidade de Veracruz.
Ressalto que já informamos o Executivo Municipal para que proceda com o devido cadastramento da referida proposta. Certo de sua atenção, aproveito o ensejo para renovar meus votos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Pompeu de Matos, deputado federal, vice-líder do PDT. Então, isso nos envaidece, nos engrandece também e a gente fica contente, pelo menos a gente consegue fazer alguma coisa também. Como eu falei, não foi por falta de pedido. E depois antes de eu receber isso aqui, eu já fiz outro pedido para ele, né? Porque em certo momento ele esteve em Veracruz e se comprometeu com algo a mais. Então eu já estou lembrando isso dele, presidente. Outra coisa, outro detalhe que a gente tem aqui, outro assunto que me traz a essa sessão, seria lembrar um pouquinho do dia de ontem, né? Eu acho que a gente tem a obrigação, né, também de lembrar as pessoas que têm amor infinito. Se tem amor infinito, quem tem isso é a mulher, né? Porque também não existiria o homem sem a mulher. Então, eu quero deixar uma pequena mensagem no dia de ontem para todas as mulheres aqui presentes, para todas as mulheres da comunidade em geral, né? Que diz o seguinte: alma de mulher, nada mais contraditório do que ser mulher. Mulher que pensa com o coração, que vive milhões de emoções num só dia e transmite cada uma delas num só olhar. Que cobra de si a perfeição que vive, arrumando desculpas para os erros daqueles que a ama, que hospeda no ventre outras almas, dá à luz e depois fica cega diante da beleza dos filhos que gera. Que dá as asas, ensina a voar. Permita o espaço do colega vereador Abelino. Obrigado. Que dá asas, ensina a voar, mas que não quer ver partir os pássaros, mesmo sabendo que eles não lhe pertencem. Que se enfeita toda e perfuma o leito, ainda que seu amor nem perceba mais tais detalhes. Que como numa mágica transforma em luz e sorriso as dores que sente na alma, só para ninguém notar. E ainda tem que ser forte para dar aos ombros para quem neles precise chorar. Feliz do homem que por um dia souber entender a alma da mulher. Muito obrigado. Agradeço pela manifestação nos assuntos pessoais, senhor par do vereador Flávio. E o próximo vereador inscrito, o vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. Boa noite, senhoras e senhores presentes, senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas já saudadas na noite de hoje, que se fazem presente nessa sessão. Hoje venho novamente falar sobre um assunto muito delicado, sobre a nossa saúde de Veracruz. Assunto esse que já foi falado há pouco tempo pelos senhores vereadores durante a sessão, e agora também terei que colocar alguma situação presenciada por mim durante essa semana. Todo mundo sabe que sempre fui defensor, bem como sempre tentamos buscar verbas com os nossos deputados para o nosso Hospital Veracruz. Exemplo disso que provavelmente nos próximos dias já estaremos anunciando mais um valor de R$200 mil, já confirmado pelo nosso deputado, que será entregue diretamente ao Hospital Veracruz. E nessa noite aprovamos aqui nessa casa mais um valor de R$240 mil. E agora meu colega vereador Flávio Schink acabou de anunciar nessa casa aqui também
mais 100 mil reais do deputado do Pompeu Matos, do PDT. Também tenho conhecimento, também anunciado, mais 100 mil reais através do deputado Carlos Gomes, do PRB, e aqui está o presidente do partido, o seu Mário Baumgart, e a sua esposa presente. Então, totalizando, meus senhores, agora ligeirinho nesse cálculo, nós estamos com uma previsão de 640 mil reais novamente para o nosso Hospital Veracruz para esse ano. E, porém, preciso vir aqui fazer um relato, um desabafo, sobre o caso ocorrido essa semana com um familiar meu, né, no Hospital Veracruz. Há pouco tempo, a gente tinha um sério problema, que tinha a questão do Hospital Ana Nery, que tinha um sério problema de internar da emergência para a internação, e com a saída do Ana Nery, a gente viu que o atendimento dos médicos, sem dúvida alguma, melhoraram, que eu mesmo já usei esse espaço aqui na tribuna para dizer que tinha sérios atritos entre médicos e direção do Hospital Veracruz. Porém, eu acho que ainda temos, sim, achar alguma maneira de verificar como usar bem esse recurso, porque meu tio deu entrada no Hospital Veracruz na terça-feira às 9 horas da noite, com AVC, o SAMU teve que buscar ele em casa. Eu cheguei no hospital por volta de umas 10h30, fiquei até as 2h30 da manhã, aonde o médico, o qual atendeu ele e deixou ele na observação, relatou que no próximo dia teria que fazer uma ressonância, isso. E, ok, beleza, tudo certo. Porém, já no período da manhã, às 7h30, a minha prima, a qual também é enfermeira no Hospital Santa Cruz, ligou dizendo que estava com um sério problema no hospital, e já trocou o médico, né, porque trocou às 7 horas da manhã, que como o exame seria particular, porque a família já tinha essa ressonância marcada do meu tio, provavelmente não poderiam liberar a ambulância por ser situação particular. Fato esse que já foi comentado aqui nessa casa também, tempos atrás, e a secretária, em reunião com nós vereadores, não soube dar a sua justificativa, mas, porém, em questão de 15 minutos, realmente foi disponibilizada a ambulância e o meu tio foi a Santa Cruz fazer o exame. Porém, logo à tarde, às 1h30, novamente trocou o médico plantonista do hospital, então já foi 2 médicos que trocaram em questão de menos de 12 horas, 24 horas. E o médico da tarde, o médico até ele não é brasileiro, porque eu vi é estrangeiro, além de ter uma boa vontade, porém era notável que o mesmo não tinha talvez algum conhecimento da nossa região. A questão de como transferir um paciente, e bem como todo mundo sabe, já trabalhei na ambulância, tive a oportunidade de trabalhar durante 1 ano dentro como motorista ali, vários plantões, e eu questionei os médicos no período da tarde o porquê de não transferir o paciente para alguma referência. Fato esse que até às 5 horas da tarde não foi colocado no gerente, eu acho que o médico nem sabia o que era gerente. Então, quero aqui deixar peço espaço ao meu colega vereador Martin Nila, deixar aqui meu reconhecimento, sim, à equipe de enfermagem, a chefe de enfermagem, senhora Elisane, a enfermeira Ana Paula, as quais não mediram esforços, sendo que a chefe de enfermagem foi embora só às 10 horas da noite, quando o médico que trocou o plantão das 7 horas, então o 4º médico já, conseguimos, após lançar no gerente, conseguimos uma vaga em Passo Fundo, sendo transferido o mesmo às 10 horas da noite. Porém, o médico, doutor Márcio, que assumiu às 7 horas, o qual merece o meu reconhecimento, que eu nunca tinha visto um médico, e além de ser um médico novo, pelo que eu vi, entende bem do assunto, o mesmo pegou toda a equipe de enfermagem às 7 horas da noite e ficou até às 9 horas da noite entubando o paciente, preparando o paciente para ser transferido, e na observação ali na recepção devia ter uns 10, 15 pacientes aguardando consultas, pessoal meio nervoso, porque não sabia o que estava acontecendo, não tinha atendimento. Então,
eu já comentei com algumas pessoas, que às vezes é tão simples, pequenos detalhes, é tão fácil alguém da recepção ir ali, explicar para os pacientes, pessoal, fato esse que eu fiz na hora, isso, pessoal, o médico está com uma emergência, o qual estão transferindo o paciente, e pedir um pouquinho de calma, todo mundo compreendeu, e todo mundo acompanhou quando o SAMU de Santa Cruz teve que vir para transportar o paciente para Passo Fundo. E a notícia recém recebemos aqui é que o paciente estão só esperando o falecimento em Passo Fundo, porque ele, a princípio, pode ter tido morte cerebral, sintoma esse que já pode ter saído daqui de Veracruz. Então, meus senhores, minha indignação que fica é que todos nós estamos batalhando, buscando verbas, porém, meu amigo Valdir Wilson já foi secretário de Saúde, e eu pergunto para o senhor, seu vereador, quantas noites, quantas horas o senhor estava no Hospital Veracruz, porque é papel da secretária de Saúde tentar alguma transferência, buscar recursos para o paciente. E digo para vocês, a única pessoa que vi preocupada, após muitas conversas, foi a chefe de enfermagem do Hospital Veracruz, a senhora Elisane, a qual poderia ter saído às 7 horas de serviço, ficou até às 10 horas da noite, e Cachoeira, que seria a referência nesse atendimento, negou o atendimento junto ao Hospital Cachoeira, sendo que meu tio teve que ser transferido para Passo Fundo. Então, fico triste, não pela questão, acho que faltou, e isso o médico veio do SAMU à noite fazer o transporte, ele disse, olha, os familiares têm que ter a consciência que esse paciente talvez não irá nem suportar a viagem até Passo Fundo, sendo que o médico disse que o mesmo deveria ter sido transferido já no período da manhã. Fato esse que confirmo, porque ele foi colocado no gerente, o sistema para regularizar a questão de alguma vaga, em torno de umas 5h30 da tarde, e às 6h05, 6h10 já surgiu a vaga no Hospital de Passo Fundo. Então, eu acho, não quero aqui simplesmente criticar, eu acho que temos que buscar recursos, mas nós vamos ter que verificar, meus senhores, a questão da referência. Alguns médicos, eu acho que estão deixando a desejar realmente, não sei como podemos mudar isso. Já foi citado nessa casa que pessoas estão morrendo, e hoje tenho a certeza que provavelmente meu tio será mais um, e quero ser parceiro sim para buscar mais verbas, incentivos para nós recuperar o nosso Hospital Veracruz. Porém, fico novamente aqui, pessoas que estão recebendo altos salários, e não tenho medo de dizer aqui que há poucos dias num grupo colocaram que queriam fazer uma enquete para ver quem conhecia a secretária municipal de saúde de Veracruz, fizesse até uma enquete na rádio para ver quantos conhecem a secretária. Eu acho sim que deveria ser papel da secretária de saúde, pessoas responsáveis, as quais a mesma nem de Veracruz é, e eu estive lá de terça de noite até quarta-feira às 10 horas da noite, em nenhum momento eu vi nenhum responsável do Hospital Veracruz, ou da responsável pela emergência, nesse caso, seria a nossa secretária de saúde, presente junto ao Hospital Veracruz. Então, fica aqui meu sentimento de revolta, talvez, mas com certeza, se tivessem tomado as providências, ou as pessoas responsáveis em fazer tal procedimento, ou buscar informações, se o mesmo, pelo menos, estivesse em Veracruz, talvez hoje o laudo médico ou as informações seriam outras. Então, meus senhores, seria isso, meu muito obrigado, e quero ser parceiro, assim, juntamente com o meu partido, PTB, para buscar recursos, sim, mas vamos, eu acho que ter que começar a fiscalizar um pouco mais, em questão de, há pouco tempo, a informação, sabemos que trocaram alguns funcionários, indicações, talvez, alguns, pelo que me informaram hoje, querem buscar informação, estão recebendo altos salários junto ao Hospital Veracruz, o hospital esse que todos nós estamos enganjados em buscar verbas, porém eu digo, em 2 dias que eu estive lá, eu só vi uma pessoa
funcionária do Hospital Veracruz junto, a qual me atendeu e também disse que a responsabilidade seria do plantão de emergência. Seria isso, muito obrigado. Agora, então, passa a palavra ao vereador Dalvo Pedro Vinck. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas já saudadas, o que me faz vir a essa tribuna é trazer um pouquinho dessa Casa Legislativa a preocupação que ela está tendo com essa estiagem prolongada. Sabe, os senhores, que alguns podem não ter feito uma análise ainda do grande problema que estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Fico feliz quando ouço aqui o vereador Flávio anunciando recursos. Que bom, Flávio. Pompeu de Matos, que é um deputado popular, uma pessoa muito querida, tenho um carinho muito grande por ele, já foi nosso candidato a vice-governador uma vez, então que hoje também está voltando seu olhar para Veracruz. Também o Eduardo anunciando os recursos que estão vindo, o Eduardo e o Marcelo, de outros deputados também, enfim, de outras participação. O Mário está aí, do PR também. O deputado também Gomes participando. Nós conseguimos um recurso também via MDB, Paulinho e Claudério, para o Conselho Tutelar, tem um trabalho muito importante, trabalho que preliminar de evitar tantos problemas. Conseguimos 120 mil reais, vai dar o seu Moreira, para equipamentos, veículos, enfim, que for preciso para o Conselho Tutelar. Mas o que me traz a essa casa hoje é a preocupação com a estiagem. Nós estamos com grandes problemas hoje, amanhã e nos próximos meses. O empobrecimento do interior, infelizmente, vai refletir na cidade. Já falei muitas vezes que o nosso município tem, de sequências anuais, mantido o seu crescimento, os valores do seu orçamento, com a garantia e a estabilidade que sempre vem do meio rural. Os prestadores de serviço oscilam muito no ISSQN, quando algumas obras de maior montante ou de maior vulto acontecem, aumenta essa arrecadação, através dos recolhimentos dos prestadores de serviços. O comércio também oscila, a indústria muito mais, quando aumenta o estoque, diminui também a comercialização, acaba às vezes até dando um faturamento negativo ou baixo. E o setor primário da agricultura tem mantido anualmente aqueles valores que faz com que o bolo do ICM, o retorno do valor agregado, seja bom para Veracruz. Mas este ano, infelizmente, nós entramos para o 5º mês. Últimas chuvas boas de 500 milímetros foi em outubro. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, as chuvas foram bem abaixo da média. E agora já preocupando. Eu vi que o Gilson tem tomado, como secretário, todas as providências possíveis, no controle, chamando a população para participar no cuidado do consumo da água. Tem feito um trabalho, hoje já começou no cabeceiro do Arroio Andréas, né, Gilson? Está fazendo lá os taludes, enfim, as beiras do bueiro, para poder aumentar a captação de água. Isso é fundamental para nós prevenir lá na frente os dias difíceis que ainda virão. Sei que também está destinado a ser o Parque de Marca para as aguadas, enfim, para poder ainda salvar aqueles agricultores que têm os animais que precisam de água. Hoje eu fui convidado, Gilson, a primeira reunião do IBGE que nós vamos ter esse ano, vai ser na quarta-feira próxima. Eu dizia para ele que eu não faço mais parte do sindicato, é lá que eu sempre representava, mas eu preciso de ti essa reunião, Dal. Porque nós temos que juntar todas as forças vivas do município, vai pela Câmara, vai como produtor rural, vai com alguma coisa, dizer, porque nós temos que juntar as forças vivas, porque a primeira reunião vamos fazer e subimos dos problemas que nós vamos enfrentar. Então, quanto mais informação nós juntar, melhor é. O Gilson me dizia, foi ele perguntar ele recentemente, que não temos a homologação federal ainda da situação de emergência, mas já foi feita a vistoria, foi levantados os dados, foi apontados o prejuízo, e com certeza amanhã depois ela estará homologada. Isso para nós é muito importante. Eu conversava com o deputado Edson Brum no final de semana, assumiu a presidência da Comissão da Agricultura, na Assembleia Legislativa, da importância que tem o Estado voltar agora para os municípios, com seu, enfim, com o Departamento de Máquinas, com o auxílio que ele possa fazer, a União poder decretar, aceitar o decreto de emergência, situação de emergência, para poder prorrogar as dívidas dos agricultores. Se não prorrogar de forma oficial, nós não teremos crédito na próxima safra para muitos agricultores. Não é que o recurso não vai ter, ele não vai ter capacidade de endividamento.
Ele não consegue adquirir, quem conhece financiamento sabe. Para ter capacidade de financiamento, ele tem que ter um limite disponível para ele. E ele vai estar com uma carga de dívida que não vai conseguir pagar, não vai poder acessar outro crédito agrícola para plantar outra safra. Então, as consequências são muito grandes. Então, vale nós juntar esforços agora, nesse momento, ajudar o secretário pelas frentes que ele está liderando, para poder fazer com que a população se conscientize ainda mais da importância de cuidar dos recursos hídricos, cuidar da água, enfim, não desperdiçar, de voltar o parque de máquina para o meio rural, mas é importante também nós juntarmos o esforço com os nossos deputados para podermos intermediar algumas prorrogações a nível federal, porque é aí que está os grandes endividamentos. Não adianta nós se empenhar com a Sicredi, que se ele não tiver lá da lei federal, onde ele toma o dinheiro do BNDES, que ele toma emprestado, precisa pagar, se a lei federal, ele também vai ter prorroga para os agricultores. Adiante nós ir atrás do Banrisul, que é um limite mínimo de crédito financiado, nós temos que bater no Banco do Brasil, tem que ser leis federais, dinheiro que sai do BNDES, que é financiado às lavouras, na sua maioria. Porque realmente, mesmo que nós tenhamos um limite de seguro de algumas propriedades, não vai cobrir o custo de produção, não vai cobrir o arrendamento quem arrendou terra. Então, a coisa é muito séria, precisa unir esforços neste momento e pedir a Deus para que Ele nos proteja e nos mande uma chuva quanto mais antes possível. Era isso, muito obrigado. Agradeço, então, pelo vereador Dalva, nas suas manifestações, nos assuntos pessoais, o último vereador inscrito. Onde estão finalizando. Agradeço a presença de todos e comunico que a vossa sessão ordinária se realizará no dia 16 de março, às 18 horas. Com a bênção de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária.